Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, programa da Confederação Nacional de Serviços, que o nosso lema é mais emprego e menos impostos. E já continuando uma entrevista já feita na semana passada, nós vamos continuar com o papo com o nosso querido amigo Jomásio de Avilar, presidente do Conselho Brasil-Nação, falar um pouquinho mais sobre que a sua entrevista foi bem feita, tanto deu sucesso que nós estamos regravando exatamente mais uma com você. Obrigado por ter vindo novamente aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria que o Roberto, que está em Nova Jersey, fizesse a primeira pergunta para o Josimar, por favor. Jomásio. Ô Jomásio, você no outro programa nos ensinou o que era o Conselho Brasil-Nação, falou bastante sobre isso, o interesse de uma mudança e um novo caminho para o Brasil, e isso daí é uma coisa de muita importância. Então, eu queria saber, Jomásio, como é que você, que é um estudioso do Brasil, conhece as reações dos brasileiros? Como é que o brasileiro hoje consegue se conformar com um país que cresce muito pouco, um país que tem imensas possibilidades, imensas riquezas, todas essas riquezas de solo, de sol, falta de tufão, e o Brasil não consegue crescer. Nós agora, dentro de alguns anos, se continuarmos no mesmo modelo, nós vamos ter a nossa renda ultrapassada pela Índia. E o Brasil vai passar de um país de renda acima da média para um país abaixo da média mundial. Como é que você me explicaria que o povo brasileiro aceita isso com tranquilidade? Qual a sua visão? Eu vou começar para te responder citando aqui uma escritora americana que diz o seguinte, que a tolerância do pobre é não conhecer a alternativa. Então, veja, como é que você vê a pessoa na condição infra-humana, nessas periferias das grandes cidades, em especial São Paulo, o que ele pode fazer? Aceitar. Agora, recentemente no Brasil, foi editado um livro de autoria de um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. O título do livro é Sinfonia Barroca. Subtítulo: Brasil, o país que o povo inventou. Veja, aí ele pega lá atrás, quando os portugueses vieram para cá e depois voltaram para a Europa, e largaram esse povo aqui. E esse povo foi se virando, para usar uma linguagem elementar, vulgar. O povo foi se virando, tá certo? Era a população que habitava basicamente a região costeira, avançou para o interior, atrás de quê? Riquezas naturais. Era o ouro, prata, pedras preciosas e tal, pau-brasil, né? E aqueles mais audaciosos ambicionaram ter terras, né? E foram entrando para o interior do país. Tomaram conta do país. O povo inventou isso aqui. Atrás da multidão, ele usa essa expressão, o professor, atrás dessa multidão, tá certo? Vieram os políticos e os empresários, né? Quem tratou desse assunto também foi um jornalista econômico de São Paulo chamado Jorge Caldeira. O título do livro dele é A Economia, o Desenvolvimento da Economia no Brasil, não é do Brasil. Ele estuda exatamente como é que se deu o crescimento de cada indivíduo, cada pessoa, para se virar aqui nessa riqueza que é o Brasil. E o povo fez isso independente de questões institucionais
e constitucionais. E naquela época, segundo ele relata, a estrutura das localidades era administrada pelos municípios. Faziam eleições para vereadores, para o chefe municipal, independente da estrutura do país, política do país. Então, veja, Roberto, a sua pergunta é a seguinte. Veja, esse é o grande trunfo do americano. É o maior mercado consumidor do mundo. Quando escrevemos esse anteprojeto de Constituição, dá licença um pouquinho, nós colocamos aqui, na apresentação, nós fizemos o seguinte, que um dos objetivos era a construção do mercado interno. Ora, as nossas indústrias não têm mercado. O mercado que tem aqui é para essa precariedade que nós temos. Não tem consumidor. E o que é pior é que nós nos tornamos um país consumista sem consumidor. Isso é uma facilidade de domínio total que tem o estrangeiro sobre o Brasil. Né? E aí entra os Estados Unidos, entra a Europa, entra a China, comprando tudo aí. Veja, quer ver um ponto de alto risco para nós? Em se tratando de uma visão de desenvolvimento. A China, segundo aquela visita que Lula fez lá na China, a última, está acordado de que será construída uma ferrovia de Salvador até o porto no Peru, lá que já é da China. Vai cortar o Brasil. E o chinês, quando ele constrói aqui, ele não constrói com o operário brasileiro. Ele traz os operários dele, que depois ficam aqui. E por 30 anos, renovava mais 30, a exploração da ferrovia. Administração, exploração, tudo isso. Então, veja, e o que acontece depois que houver essa grande influência chinesa dividindo o Brasil ao meio? A exemplo do que acontece com a Ucrânia, esse exemplo aí é muito ruim para nós, para o mundo inteiro. O Brasil em particular. Porque no caso do Brasil, está feito um marketing mundialmente sobre a Amazônia. A beleza da Amazônia, a riqueza da Amazônia, a necessidade ambiental da Amazônia. Isso aí é um atrativo para invadirem a Amazônia. E nós, brasileiros, temos o direito de especular isso, porque nós somos brasileiros, somos dono do país. Então, se os políticos nos ouvem agora, por exemplo, não gostarem desse raciocínio, é bom que passem a fazê-lo. Né? Então, Roberto, o que nós temos que usar é o nosso povo. Dar capacidade de consumo para esse povo. E só quem dá isso? Só pode ser o desenvolvimento econômico. Voltando à conversa que tivemos semana passada, né? Nós, a elite, temos que arregaçar as mangas, deixar as cadeiras e vamos para a rua. Não brigar. Vamos para a rua empreender, transformar essas estruturas que estão aí no país, que seguram as indústrias. Veja. Essa mudança, João Másio, que você está colocando, dos empresários atuarem e começarem a fazer mais investimentos e com isso trazer mais empregos, melhores empregos, e a gente ter um bom crescimento, entra um pouquinho em confronto com as mudanças tecnológicas que nós estamos tendo hoje, né? Hoje o mundo está indo muito para a inteligência artificial, que é o grande cavalo da vez, o grande área de investimento, né? E nós, Brasil, estamos muito fora desse sistema, né? Fora porque nós não temos aqui uma área de pesquisa, empresas que estão pesquisando, que estão se desenvolvendo, né? Então, João Másio, essa configuração brasileira, ela está trazendo muita insatisfação e nós estamos convivendo com essa insatisfação, né? E esse ponto é que pode trazer uma preocupação para mim, traz uma preocupação para mim,
de chegar amanhã o pessoal se revoltar, fazer um movimento mais forte, um movimento violento de revolta, né? Vocês, no Conselho Brasil-Nação, existe uma visão de que pode entornar o caldo? Olha, como você sabe, você é um homem experiente, qualquer movimento, qualquer rebeldia, tem que ter um comandante. Então, o caldo está pronto para aparecer um comandante competente. E isso sem uma organização da sociedade vai levar a um chefe poderoso. Getúlio Vargas fez isso. Ele percebeu o Brasil no seu atraso, chegou ao poder, não pela via do voto, né? E ficou lá 15 anos, manipulando essas coisas todas, né? E foi um homem que deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do Brasil, em especial da indústria. Criou as bases para a indústria se implantar e se desenvolver. O Juscelino Kubitschek não seria nada se não tivesse essa base instituída pelo Getúlio Vargas. Só posso interromper isso aqui só em relação à indústria, que você falou várias vezes, a indústria que não tem competitivo, não tem consumidor, não tem isso. Mas a indústria, ela sempre quis... Como é que você revê aquele problema da reserva de mercado? Quando você faz uma reserva de mercado aqui, né, para proteger a indústria nacional, você acha que isso é viável? Não. Isso é factível? Porque o que nós fizemos ao longo desse tempo é sempre preservar a empresa que estaria aqui, sediada aqui. Mas nunca fizemos um projeto efetivamente de implantação de uma indústria nacional. Ô Luiz, veja bem, nada de reserva. Tem que ser na competição. Tem que ser um empresário na competição. Tem que pegar pela base. Você conhece algum ex-ministro da Fazenda que tenha vivência de chão de fábrica? Não, nenhum. Então, na Fazenda, onde até hoje se deram as grandes decisões de investimentos, são feitos por gente do mercado financeiro, por acadêmicos. Então, é evidente que não vai haver investimento na indústria e nem vai acatar os problemas que tem a indústria para resolvê-los. Tá certo? A indústria tem tanta necessidade de fomento como tem o agronegócio. Então, veja, é por isso que é preciso que haja uma compreensão de um número mínimo de pessoas influentes, a elite brasileira, que queira fazer isso, que ela evolua para uma situação que ela tem hoje, de comodismo, de achar que com a condição econômica que eles têm hoje, tanto eles quanto os descendentes, por várias gerações, estarão protegidos. Eles têm que se capacitar de que isso é uma ilusão. Agora, você acha... Isso é uma ilusão. Por quê? Porque o que impede de o crime organizado atacar a família dele? Então não há segurança quanto a isso. Então a elite brasileira tem que se compenetrar de que esse país tem que ser administrado por nós. Tem que ser nosso. Mas na atual estrutura política, você acha possível, com o Senado, do jeito que ele funciona, a Assembleia Legislativa como funciona, os prefeitos como funciona, Sim. Você acha que não tem que fazer uma modificação nesse processo? Veja. Por exemplo, o Senado, só para dar uma ideia do Senado. O Senado Veja. hoje tem 41 senadores. Se unirem, eles comandam o Brasil praticamente. Luiz, essa conversa que eu tenho, né, que eu expresso, que é estudos nossos feitos no Conselho Brasil-Nação, estou cansado de as pessoas ouvirem e falarem, mas você é um poeta. Isso é impraticável. Isso é uma utopia. E realmente nós precisamos de uma utopia. Né? Veja, a começar que se não houver a reunião esse estamento, usando a palavra aí do Raimundo Faoro, esse estamento que se decide por desenvolver o Brasil, se não houver, nada feito. Esse estamento é de pessoas que não ambicionam ser presidente da República, ser senador, ser deputado. Não, é um estamento que toma conta do Brasil. Tem um livro chamado Paradoxo Americano, foi publicado aqui no Brasil em 2002. O Paradoxo Americano, ele estuda a constituição do poder americano. Toma conta do país.
Tem um livro, chama O Império, um romance, escrito em 1890. Naquela hora já, a sociedade americana já discutia entre si, lá nas reuniões, nas festas, assim por diante, se os Estados Unidos devia ir para a linha de ser o império mundial ou se a linha de tomar conta do seu quintal. Do seu quintal era a linha republicana. De ser o império, eram outros partidos, que o democrata é mais novo. Então veja, a elite do país tem que entender que tem que ter um poder fora do poder constituído legalmente, que planeja e que exerce o poder que lhe for possível exercer, sempre direcionando o país. Então, qual é a diretriz? Está saindo um pouco? Tem que forçar lá e voltar. Essa condução do país é que vai possibilitar aí tomar as primeiras providências. Essa condição de ter esse estamento organizado, decidido, né? Quais são as primeiras medidas? Em primeiro lugar, temos que ter partidos. O que nós não temos. Sim. Partidos políticos. Partidos políticos. Tá certo? E como que são esses partidos? Esses partidos é uma entidade de direito privado, né? Tem que viver como direito privado. Eu acho uma indecência que nós temos no Brasil de financiar de recurso público partidos inexistentes, tá certo? Que não estão dando produção política, e o partido político tem que dar produção política. Então, os partidos políticos constituídos é que vão levar à meta de desenvolver o país. Todos esses organismos que você citou aí agora, todos eles não existirão no futuro mediante uma ação dessa da sociedade, da elite brasileira. Serão outros partidos, outras instituições, e todas elas estão carcomidas, estão viciadas. Eu lhe pergunto, como é que você quer como um deputado, um senador, um executivo, vai mudar essas coisas todas? Não. Ninguém vai serrar o galho no qual está sentado. Tem que ser outras pessoas. Mas... São pessoas despidas dessa ambição de exercer aquele cargo ali vaidosamente. São pessoas que têm outra vocação. Uma vocação de assumir o poder no Brasil. Porque lá eles não têm o poder. Eles decidem pela massa total. Eu não tenho poder para direcionar o país. Só se administra ali por reação. Cutuca, ele reage. Eu lhe pergunto, o que fez esse último governo agora? 2 anos e meio já de governo, tá certo? Só reagindo às coisas que vão acontecendo. As coisas decidem aqui no Brasil. Enquanto que não temos um plano estratégico que dê as diretrizes para saber como faz a China. Daqui a 10 anos, 20 anos, ela já tem definido hoje para ela quais são as posições que nós temos no Brasil, na Ásia, nos Estados Unidos. Ou seja, planejamento estratégico. Nós não temos. Sim, mas lá é um pouco diferente a democracia. Mas os Estados Unidos têm. Isso que eu estou pregando aqui agora, que a elite toma conta. Elite, mas lá tem uma estrutura política bem feita, bem organizada. O que fizeram? Vamos fazer, ué. Vamos fazer. Você acha que tem condição de fazer isso aqui? Olha, o ponto é o seguinte, evidentemente que é mais complexo do que o americano fez, né? Por quê? O país está em andamento, é como um avião que está em voo, você tem que reformar um avião em voo. Porque a começar que, como está, se ele descer lá, vai explodir, né? Então tem que reformar o avião em voo. Isso é mais complexo. Agora, tem que começar como? Tem que começar instituindo o estamento brasileiro de tomar conta e dirigir o país. Gente fora do governo, que vai exercer influência política. E influência também que vai lhes beneficiar economicamente. Aí nós vamos ter empresas poderosas. O que acontece hoje? As empresas que ganham expressão acabam indo para fora, que lá que tem mercado consumidor. Exemplo, a Maxion e Osp. Exemplo, a VEG. Exemplo, JBS. E assim, todas aquelas que ganharam... Financiada, a maioria financiada pelo BNDES. Sim,
Sim, por quê? Se instalaram, aumentaram e agora estão lá fora. Escuta, se a Constituição está errada, todas as decisões são erradas. No atual sistema que nós temos aqui, o BNDES não pode fazer nada. Vai fazer tudo errado também. Quais são os critérios do interesse nacional? Quais são os critérios do bem comum e interesse nacional que orienta o país? Não tem. Isso que tem que ser estabelecido por esse estamento. Tem um grande empresário, que não precisa falar o nome, mas da área de siderurgia, que hoje não está preocupado com o tarifaço, porque a principal empresa dele está lá fora. Claro. Então, como é que a gente faz isso? Como é que muda isso? Olha, vamos botar. Olha o primeiro passo. Quem é que está conosco nesse objetivo? Você, Roberto, Roque, o cara da Votorantim, o outro lá do agronegócio? É preciso construir isso aí. Isso é uma construção informal. Entendeu? Você não vai botar isso para ser votado pelos eleitores. Não, é uma construção informal. Organiza quem é que se interessa por... Isso, nós estamos na hora correta para a formação desse grande grupo que vai coordenar o nosso futuro, porque o momento é agora. Nós estamos num mundo em guerra, onde as posições vão ser definidas, para que lado cada um vai. E eu acredito que o Brasil vá para o lado da direita, porque ele é de uma importância muito grande para ir para o lugar diferente dos Estados Unidos, que coordena as Américas, né? Dentro disso que você colocou, outro dia eu vi uma colocação dos empresários americanos colocando o seguinte: nós, Estados Unidos, vamos mudar a história, porque os países que dominaram o mundo, que foram os grandes impérios, sempre tiveram um fim. E os Estados Unidos vai continuar permanentemente sendo o grande império, porque nós, empresários, somos mais fortes que a burocracia. E, por isso, os Estados Unidos não vai deixar de ser um império. Porque todos esses impérios, os romanos e etc., eles acabaram acabando por causa da burocracia do Estado. Então, o Estado fica muito poderoso, muita burocracia, como a gente está vendo hoje aqui no Brasil. A prefeitura ela é deficitária, o Estado é deficitário, o governo federal é deficitário, e todo mundo só fala em atender o público, e aí faz um programa para pessoas que perderam a unha do pé, faz outro programa para ter arte não sei aonde, mas no final o Brasil não cresce, e é esse crescimento é que nós precisamos para ter mobilidade social. Esse movimento que você está propondo é um movimento que nós precisamos começar agora a ter grandes adesões. Ô, Roberto, é isso mesmo. Você captou bem o que é o nosso pensamento. É preciso ter pessoas com essa cabeça. E, às vezes, não muitas pessoas. Você se lembra que o Jesus Cristo tinha 12 discípulos. E, mesmo assim, foi traído. E fez o que fez no mundo. Né? Existem acontecimentos que tornam-se fatais nas decisões. Por exemplo, quando no século 300, no século 300 depois de Cristo, o Império Romano estava ainda a pique e ganhou mais um milênio de existência, quando ele fez a fusão do Império Romano com o cristianismo. A Assembleia de Niceia. O cristianismo levou para o Império Romano a visão e filosofia humanista, e o Império Romano suportou o desenvolvimento da religião católica, do cristianismo.
Veja, um acontecimento em cima de quê? De uma deficiência que se caracterizava no Império Romano e também no cristianismo, que era perseguido, já há 300 anos estava sendo perseguido. Esses acontecimentos existem, eles ocorrem, há possibilidade, é preciso estar preparado para saber deles tirar a oportunidade. Vou te dar um exemplo agora muito recente para nós, para a nossa geração. Quem que inventou a China? Americano. Foi lá o Nixon, juntamente com Kissinger. Na época eu morava na Inglaterra, eu acompanhei muito perto lá, tem mais informações que nós temos aqui. E convenceram a China de fazer desenvolvimento econômico, porque eles queriam tirar a China da influência soviética. E conseguiram. Fizeram tudo o que foi preciso para que a China entrasse nesse caminho. Ora, daquela hora, em 1971, só em 78, 8 anos depois quase, né, é que a China começou a aparecer no mundo vendendo quinquilharia. Plástico, brinquedinho de plástico. Não é isso? E se organizou, e o americano levou know-how, levou capital, levou empresário, deu todas as condições. Para quê? Para gerar aquela potência que é hoje. Não essa que é hoje, que eles queriam outra coisa. Queriam uma mais modesta, mais branda, mas é o custo, é o risco. Né? Meu pai dizia uma frase interessante, ele dizia o seguinte: é melhor você andar à toa do que ficar à toa. O americano foi lá andar à toa, mas criou lá uma solução que afastou da União Soviética. Veja o que aconteceu agora, com pós-pandemia. Na pandemia, o mundo inteiro percebeu que só tinha uma fábrica no mundo, a fábrica chinesa. O Roberto, eu atuei muito tempo na área de construção hospitalar. E nós comprávamos equipamentos para montar um hospital, todos os equipamentos, mercado nacional, indústria brasileira. Hoje, você tem que comprar cama, bisturi, da China. Você está entendendo? Então, o Brasil dormiu. Né? Então, veja, o que aconteceu agora com a pandemia? O mundo descobriu isso. O que fez o americano? Tirou 3 mil indústrias da China em 5 meses e levou para o México. A pergunta: e por que o Brasil, já em 71, no irmanou-se com o americano, pegou algumas indústrias para nós aqui? Veja, e aí tem as regras necessárias do interesse nacional, que a China soube negociar isso aí, e que nós nunca soubemos. Só um minuto, vou completar. Por que agora, quando vieram 3 mil indústrias para o México, o brasileiro não conseguiu trazer 50 indústrias para cá? Nas regras que nos interessa em termos de bem comum e interesse nacional. Porque nós nunca tivemos quem seja o dono do Brasil. Sempre são pessoas que não têm o domínio do Brasil. Foram os portugueses inicialmente, depois vieram outros aí, fanfarristas, assim por diante, né? João Másio, esse ponto é um ponto bastante importante, que nós precisamos evoluir nesse aspecto que você muito bem colocou, que o país precisa ter uma direção, precisa ter uma liderança, precisa ter uma definição de qual é o meu destino, o que eu quero, aonde eu vou chegar. Essa discussão é uma discussão muito importante e foi muito bom você nos trazer esse momento e essa forma de pensar. E nós, sem dúvida nenhuma, vamos continuar divulgando essa linha de pensamento para a gente ter no Brasil um caminho. E eu agradeço muito a sua colocação, João Másio, agradeço muito sua colocação, Luíde, agradeço a você, nosso telespectador, e nós estaremos de volta aqui na próxima semana. Muito obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.